Nossa aula de hoje, que não é a aula 11, mas sim a 7. Hoje é o dia 11, tá? Nós é normal fazer cálculo ainda, normal acontecer isso. Bom, então vamos continuar, estamos no item 2 aqui, que seria sobre campo elétrico e como calcular o campo elétrico, né? E esse tópico, ele envolve não só a lei de Coulomb na forma do campo elétrico, como a gente já estudou, mas envolve o cálculo desse campo para distribuições contínuas. Aí na aula anterior eu falei extensamente sobre o que são essas distribuições contínuas e tal, como lidar com elas, falei que são integrais e tal. Mas aí eu pulei aqui com vocês os cálculos dessas integrais e eu vou continuar fazendo isso. Então a gente vai ver umas integrais só no próximo capítulo, semana que vem, quando nós falarmos da lei de Gauss. Bom dia, Lucas. Certo? Então, continuando, na aula anterior nós falamos sobre campo gerado por distribuições em uma dimensão, que no caso foi o anel e o fio carregados, né? E hoje eu vou falar sobre duas dimensões, que é o campo do disco e da placa. A gente vai falar de distribuições de tridimensionais só quando falar do próximo capítulo. Tá? E aí tem dois tópicos menores aqui depois disso, que é uma partícula sujeita a um campo elétrico externo e também um dipolo sujeito a um campo elétrico externo. Tá? Então, o campo do disco e o campo da placa, vamos ver. O disco carregado seria um objeto bidimensional, representado por essa figura aqui que eu tirei do livro, tá? Bidimensional é simplesmente um disco, é como se fosse uma moeda. Ele não é só a borda, ele contém também o interior aqui, né? Como uma moeda ou uma bolacha Maria, certo? Isso que é um disco. Então, a gente calcula, lá no livro está deduzida essa conta, mas eu não vou fazer aqui. Né? A gente pode calcular o campo gerado por esse disco, calculado num ponto P, como vocês estão vendo na figura. Eu não estou compartilhando a tela, né? Tô? Vocês estão vendo? Professor. Bom dia, Cauã. Bom, então esse campo é calculado num ponto P que está situado a uma altura, uma determinada altura que nós vamos chamar de Z, né? Porque geralmente a gente pensa no eixo assim vertical tridimensional como sendo o eixo Z. Tá? Então vamos calcular ele bem aqui. Por quê? Porque calcular num ponto assim situado oblíquo aqui é bem mais difícil. E aí isso fica lá para disciplinas específicas de eletromagnetismo, de curso de física e engenharia elétrica, por exemplo. Bom, e aí aqui a gente calculando nesse ponto P situado a uma altura Z, tá? O resultado é o seguinte. Faltou dizer o resultado do que, né? Isso é o campo elétrico gerado por uma distribuição de carga uniforme. Alguém pediu para entrar aqui, mas não deu tempo de eu responder. Sumiu aqui. Não deu tempo. Tá por uma distribuição de carga uniforme em um disco de raio R maiúsculo a uma altura Z do centro do disco.
Então a situação aqui é que a gente tem um disco, esse disco ele não é neutro, ele está carregado, pode ser uma carga positiva ou negativa, né? E como ele é uma superfície bidimensional, tá? Porque ele está no plano, não sobre uma reta, ele tem uma densidade superficial de carga. Uma densidade superficial de carga, que como ele é uniformemente distribuída essa carga, então essa densidade vai ser igual à densidade média, ou seja, ela vai ser igual à carga total dividido pela área do disco. Tá? Então, diante de todas essas condições aí, o campo gerado vai ser esse aqui. Nessas condições aí, o campo vai ser o seguinte. Tá, o campo lá no ponto P vai ser um E, que depende somente da altura Z, que vai ser essa densidade superficial de carga sigma, dividido por 2 ε0. O ε0 eu falei, né, o meu eu do passado falou para vocês lá no vídeo, que o ε0 é uma constante chamada permissividade elétrica do vácuo. O valor dele está lá na nossa lista, por exemplo, está no livro também. Se eu não me engano é 8,85 vezes 10 a menos 12 e eu esqueci a unidade. Se eu não me engano é Newton vezes metro quadrado por Coulomb, algo assim. Tá? Enfim, uma constante. Então tudo isso aqui é constante. Esse sigma é o que caracteriza o disco, é a densidade de carga dele. Pode ser positiva se a carga dele for positiva, negativa se respectivamente a carga for negativa. Então o campo vai ser esse. Sigma sobre 2ε0 vezes 1 menos z dividido pela raiz quadrada de z ao quadrado mais r ao quadrado. Boa tarde, bom dia, Breno. Beleza, pessoal? Então essa é a fórmula do campo elétrico. Lá no livro está deduzido por que essa fórmula é essa. Eu pulei essas deduções tanto em uma dimensão como em duas dimensões, porque o conteúdo da nossa disciplina não é só física que nós chamaríamos de física 3, mas é física 4 também, volume 4 do livro. Então a gente tem que espremer algumas coisas e eu preferi espremer as demonstrações do que o resultado, né? Bom, então o campo é esse, tá? E tô tentando lembrar o que eu ia falar além disso. Bom, vamos ficar com essa fórmula então. E aí se eu perguntar, por exemplo, calcule o campo numa altura z igual a 20 centímetros, sendo que o disco tem um raio, né, de 30 centímetros. É só a gente imaginar uma situação de uma aplicação prática aí. Por exemplo, na construção de uma máquina, em que devido ao atrito o disco acaba se carregando e isso gera um efeito que tem que ser levado em conta, né? Por exemplo, uma situação, problema. E aí a gente teria que calcular esse campo para saber como blindar ele, por exemplo, entendeu? Poderia ser uma utilidade prática desse cálculo aqui. Vou fazer um exercício de exemplo sobre isso, mas por enquanto vamos ver mais um caso. Bom dia, Emerson. Então por enquanto vamos ver mais um caso, que esse aqui é o campo do disco, vamos ver o campo da placa infinita. A placa infinita seria o seguinte, imagina um disco que tem um raio aqui. Vou precisar que vocês entrem numa abstração agora e depois a gente volta para o mundo real. Mas vamos imaginar que esse raio está aumentando, que esse raio está tendendo ao infinito agora. Então o disco vai aumentar sem tamanho, no final ele vai virar uma placa infinita, né? Porque lá o infinito não tem borda. Então ele não vai ser redondo, ele vai ser simplesmente como se fosse uma mesa infinita, plana, certo? Então quando a gente faz o R tender ao infinito,
o disco vira uma placa infinita. Então, ainda estamos na abstração, né? Calma que a gente vai voltar para a realidade daqui a pouquinho. Como é que a gente faz isso, esse raio tender ao infinito, bem aqui, nessa fórmula? Quando o raio tende ao infinito, esse denominador aí tende a zero, né? Para cada valor de z. Então, quando r tende ao infinito, o que vai acontecer é que esse número aqui, z dividido pela raiz de z2 mais r2, matematicamente ele tende a zero, né? Então, se ele tende a zero, quer dizer que o campo lá ele vai resultar nesse limite. O campo do disco ele vai ser simplesmente isso aqui, ó, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Quando o r tender ao infinito aqui, esse termo como um todo vai tender a zero, porque o denominador dele está indo para o infinito. Então, se esse termo todo vai tender a zero, vai sobrar só o 1 aqui, que isso aqui vai ser zero. Então, se vai sobrar só 1, vai ficar sigma sobre 2ε0. Não sei se deu para vocês acompanharem aí. Qual é a ideia? Tá? Então, dessa forma, o disco infinito, entre aspas, teria esse campo aqui, sigma sobre 2ε0. E esse seria o campo gerado pela placa infinita. Bom, eu vivo numa abstração. Às vezes eu acho que eu também. Todo mundo que mora no Brasil, né? A gente está vivendo uma ficção científica. Tá. Então essa fórmula da placa infinita, voltando agora para o mundo real, o que significa campo máximo? É um limite, é como se fosse o máximo de valor que ele pode atingir, fixada a densidade de carga e as outras propriedades dele. Mas é como se a gente pudesse construir uma placa infinita. E o interessante aqui é o seguinte, se a gente pudesse mesmo construir uma placa infinita, uma distribuição de carga, o campo gerado por ela não seria infinito. Isso que é interessante, ele seria na verdade constante. Em qualquer ponto do espaço ele vai ser constante. Mas isso é uma abstração porque não existe placa infinita. Então para que serve isso? Isso daí serve para o seguinte, quando a gente for considerar o campo de uma placa de verdade, tá? Uma placa real aqui, uma placa finita, nós vamos aproximar o campo dessa placa pelo da placa infinita. Então nós vamos dizer que o campo dela é aproximadamente sigma sobre 2ε0, sendo que esse resultado ele só vai valer próximo da placa. Ou melhor, próximo à placa. Certo? Então quando a gente considerar, considere uma placa carregada, o campo dela é esse, aproximadamente. E a gente pode inclusive plotar essa função e essa daqui e calcular o erro. Bom dia, Lucas. É um exercício bem interessante. Então a gente fixa por uma questão só de gráfico. A gente fixaria, por exemplo, ε0 e sigma igual a 1, rzão igual a 1 também. A gente poderia plotar essas duas aí e comparar, né? Se sobrar um tempo posso fazer isso também depois, tá bom? Mas é isso, é um limite que vem da abstração de considerar que o disco é infinito, mas que tem uma aplicação prática. Para uma placa de verdade pequena, finita, a gente aproxima o campo dela como sendo
sigma sobre 2ε0. A gente faz isso, por exemplo, quando for estudar a aplicação dessas placas, que é no estudo dos capacitores. Então, o capacitor, ele é esse equipamento bem aqui. Isso aqui é um exemplo, né? Nós vamos discutir melhor capacitores, mas lá no primeiro slide da aula, ó, bem aqui tem um monte de capacitores que eu botei aqui no meio. Enfim, são equipamentozinhos presentes nos circuitos que servem para armazenar uma carga que possa ser liberada rapidamente. Eles levam um tempinho para carregar e descarrega rapidamente. Então, esse daqui, ele seria um capacitor de placas paralelas. Dentro dele, bom dia, Cícero. Então, dentro desse capacitor tem uma estrutura semelhante a essa aqui da figura, ó. Duas placas que uma não encosta na outra, elas são paralelas. Na prática do mundo real, lá dentro do capacitor vai ter um material aqui entre os dois que pode ser, por exemplo, cerâmica, né? E aí aqui dentro a gente aproxima que o campo dessa primeira placa seria um sigma positivo sobre 2ε0 e no outro seria um sigma negativo sobre 2ε0. Bom dia, Thaísa. Certo? E aí isso vai gerar um campo que vai apontar de uma placa para outra, tá? E isso vai gerar uma série de efeitos que é o que permite o capacitor funcionar e tal. É interessante essa aplicação. E aí nessa aplicação a gente vai aproximar. A gente sabe que a placa não é infinita, mas aproximadamente dá para considerar que o campo é esse. Beleza. Então vamos ver alguns exercícios utilizando essas duas fórmulas aqui. Do campo do disco, na verdade também o da aula anterior do campo do anel. E esse daqui. Deixa eu só pegar minha cola aqui, tá? Só pra gente fazer um resumo aqui. Então vamos fazer um resumo. Deixa só eu fazer uma tabela aqui rapidinho. Enquanto isso a gente pode não fazer nada e ficar nesse silêncio constrangedor. Mas espera aí rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5. Duas só. Beleza. Deixa só eu aumentar. Puta merda. Computador burro, né? Como é que eu estico a última? Não vou conseguir nunca. Tá, não tem problema, pode ficar estranho mesmo. Então bem aqui a gente coloca uma configuração, né, uma distribuição de carga, melhor dizendo. E aqui do lado direito a gente coloca o campo gerado. Pô, cara, vocês fazem computação e não sabem esticar esse negócio aqui do Office. Caraca. Tá, é brincadeira, por favor, ninguém me processe. Tá, é só uma brincadeira idiota. Certo, então vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui. Beleza. Então a gente viu 4 exemplos aqui. Pô, eu odeio essa fonte. Desculpa, pessoal, é frescura minha só. Pronto, melhor. Tá. Então nós vimos aqui, por exemplo, vimos o fio infinito, né? Que o campo dele
é dado por E igual a lambda sobre 2π ε0r, tá? Vimos o campo gerado pelo anel carregado, né, que é 1 sobre 4π ε0 vezes, no denominador, z quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios. E aqui o campo gerado pelo disco que nós vimos hoje, aqui, né, que é sigma sobre 2ε0 vezes 1 menos z dividido pela raiz de z2 mais r2, tá? E vimos aqui também o campo gerado pela placa infinita, que é o mais simples de todos, que é sigma sobre 2ε0, tá? Então vimos esses 4 exemplos aqui e a gente monta essa tabela rapidinho. Pronto. A gente monta essa tabela, sendo que esse aqui é o campo gerado pelo fio infinito. Todas são distribuições uniformes. Esse segundo aqui seria o anel, né, de raio R. Esse aqui seria o disco. E esse de baixo seria a placa infinita. Tá? Então, esse é o nosso resumo aqui, que dá para fazer vários exercícios se utilizando dessas fórmulas, tá? Então a minha ideia seria pegar uns exercícios que eu passei para uma turma anterior lá no início do ano. Tá lá no meu site, né? Vamos fazer uns exercícios aí. Então, letra A. Calcule o módulo do campo elétrico gerado por um anel de raio R igual a 1 metro, de carga total 30 microcoulombs, distribuída uniformemente, calculado em um ponto P situado a uma altura Z igual a 10 cm do centro do anel, no eixo perpendicular ao plano do anel. Na época, muita gente errou porque confundiu o anel com o disco. E aí foi calcular a densidade de carga aqui, nessa letra B, e usou a fórmula da área em vez do comprimento, né? Mas vamos ver aqui. Todas essas fórmulas elas podem ser demonstradas usando aquelas fórmulas que eu apresentei terça-feira para o campo elétrico, que é basicamente, deixa eu só te mostrar aqui. Essas fórmulas aqui. No caso da distribuição 1D, essa integral bem aqui, ó, tá? É só usar essa integral circulada de azul aqui em todos os casos e o livro faz isso. Então a fórmula para uma distribuição unidimensional é essa integral. Bidimensional seria essa integral aqui. Aí unidimensional eu estou procurando e não estou achando, peraí. Unidimensional é essa bem aqui, ó, do meio, tá? Onde entra a densidade linear de carga e o dl. E aí lá no livro ele demonstra 3 dessas 4 fórmulas que eu botei aqui, não demonstra a do anel, do disco e da placa, ele demonstra lá no capítulo 22, e essa do fio ele fez só lá no capítulo 23, mas como eu não vou demonstrar, eu adiantei e botei logo aí pra gente calcular também. Mas todas elas são demonstráveis sim. E todas elas estão demonstradas no livro. Tá? Eu apenas pulei por uma questão de tempo, porque a nossa disciplina é mais espremida, o conteúdo.
Mas se você for ver minhas aulas anteriores de Física Fundamental 3, lá no meu canal tem essas demonstrações também feitas. Que no livro está resumido, mas lá eu fiz também. Então é isso. Ok, então com essas 4 fórmulas a gente pode aplicar para calcular em exemplos. Vamos ver o exemplo A aqui. Um anel de raio 1 metro. Então esse exemplo A é o campo do anel. Tá? Então, como é o campo do anel, a gente já sabe que tem que usar essa fórmula aqui, que é 1 sobre 4π epsilon zero vezes a carga vezes a altura dividido por isso aqui. Já sabe que tem que usar essa fórmula, por quê? Porque essa é a fórmula do campo do anel. E aí a gente só tem que identificar, o raio dele é 1 metro, a carga é 30 microcoulombs. Então o raio dele é 1 metro, a carga é 30 microcoulombs, que é a mesma coisa que 30 vezes 10 a menos 6 coulombs, tá? Que é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 7. Nem precisa fazer esse último passo, mas eu só quis deixar em notação científica. Distribuída uniformemente, então realmente é aquela fórmula lá, calculada em um ponto P situado a uma altura Z igual a 10 centímetros. Tá, então é um anel muito grande, 1 metro de raio, então ele tem 2 metros de diâmetro, situado a uma altura de 10 centímetros do centro, no eixo perpendicular ao plano. O que significa eixo perpendicular ao plano? Quer dizer que é do jeito que está na figura aqui, basicamente, que não está aqui a figura, está na aula anterior. Tá? Resumindo, Z igual a 10 centímetros. Então Z igual a 10 centímetros, que é 0,1 metro. Então, ainda tem mais outra coisa, que é o epsilon zero, que ele é 8,85 vezes 10 a menos 12. Não lembro de cabeça agora a unidade. Deixa eu só olhar aqui a unidade na minha solução aqui. Cursos anteriores, Física 3, Oceanografia. Tem aqui uma prova resolvida. O gabarito dela está bem aqui. Nesse caso eu peguei a questão 5. Campo do anel. Aí eu substituo o epsilon zero. Eu não anotei a unidade, parabéns. Tá, mas não importa, é uma unidade do SI. Bom, o que é elevado a menos 5? Ali? É verdade, tem razão. Deixa eu apagar aqui. Vezes 10 a menos 5. Então é só substituir tudo isso ali na fórmula e a gente vai obter o campo, que vai ser 1 sobre 4π vezes 8,85 vezes 10 a menos 12, unidade do SI, que tem que ver qual é, que eu não sei de cabeça, tá? E ali em cima vezes a carga, que é 3 vezes 10 a menos 5 coulombs, vezes a altura Z, que é 0,1 metro, e embaixo dividido por Z ao quadrado, então é 0,1 ao quadrado, mais R ao quadrado, que é 1, elevado a 3 meios. E aí, efetuando os cálculos, só substituir tudo, resulta nisso que está aqui no gabarito. Quinta questão, letra A. 2,66 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. Tá? Então esse campo vai ser 2,66 vezes 10 a quarta newtons por coulomb, ou a gente poderia dizer também, né, 26.400, poderia ser
colocar em kilonewtons por coulomb, enfim. Mas tá bom assim, notação científica, né? Beleza, pessoal? Então é assim que aplica essas fórmulas. Tem que identificar a carga, a altura, etc. e substituir, botar tudo nas mesmas unidades. Eu acho que não é. Mas a gente pode descobrir qual é a unidade do ε0 olhando para a fórmula da força. Então, a força, basicamente, é 1 sobre ε0 carga quadrada sobre distância quadrada. Então vai ser Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Tá certo. Não, é o contrário. É Coulomb quadrado por Newton vezes metro quadrado. Chegou perto. Faltou só o metro. E eu não posso mais apagar essa. Beleza, pessoal? Deu para entender esse primeiro exemplo aqui, como é que a gente usa essas fórmulas de campo aí, tá? Porque o interessante aqui é a gente perceber que a fórmula lá da lei de Coulomb, ela não vale diretamente para uma distribuição contínua de carga. A gente tem que calcular primeiro o campo da distribuição, né? E aí a gente vai obter uma fórmula. É isso, Coulomb quadrado por Newton metro quadrado. Beleza? E na letra B, calcule o campo gerado por um disco de raio R igual a 10 metros e carga total 450 microcoulombs, distribuído uniformemente, calculado em um ponto P situado a uma altura Z igual a 1 cm. Então agora a gente vai ter que usar a fórmula do disco. E a fórmula do disco é essa terceira aí, essa terceira linha. Então para a letra B, são 4, né? Então aqui na letra B, a gente tem que usar a fórmula do disco. E a fórmula do disco nós vimos hoje. Que esse campo é sigma sobre 2ε0 vezes 1 menos z dividido por raiz quadrada de z quadrado mais r ao quadrado. Esses cálculos aqui numéricos a gente faz na calculadora mesmo, né? Tá? Só que a gente tem que ver como substituir direito as coisas aqui. Então, o primeiro detalhe é sobre o sigma. Então, o sigma vai ser a carga total distribuído pela área. Ele não foi dado aqui no problema diretamente, se vocês prestarem atenção. Está dizendo qual é o raio do disco e qual é a carga, né? O raio é 10 metros e a carga é 450 microcoulombs. Então a gente tem que calcular, certo? Então é 450 microcoulombs dividido pela área, que é π vezes o raio ao quadrado. Por quê? Porque é um disco. Não é só o anel, ele tem uma área aqui. E a área é πr ao quadrado. Então a gente calcula, fica 450, micro é 10 a menos 6, e embaixo vai dar metro quadrado. Então vai ficar π vezes o raio, que é 10, não é? Na letra B aí o raio é 10 metros. Então 10 ao quadrado fica 100 metros quadrados. E efetuando essa divisão, o sigma vai ser o que está aqui no gabarito da letra B, que é aproximadamente 1,432 vezes 10 a menos 6. Aproximadamente 1,432 vezes 10 a menos 6 coulombs por metro quadrado, sempre usando a unidade do SI. Certo? Ok. Então, calculando esse sigma, basta substituir o resto, né, das grandezas e a gente vai ter o resultado. Então, substituindo o que a gente tem aqui, já o sigma, o z no problema diz que o z é 1 centímetro, né, e o r, que é 10 metros. Então basta substituir.
Então o campo vai ser esse sigma, que é 1,432 vezes 10 a menos 6 unidade do SI, né? Dividido por 2ε0, então é 2 vezes 8,85 vezes 10 a menos 12. Vezes 1 menos z, que é 1 centímetro, se eu não me engano, né? Então 1 centímetro é 0,1 metro. E embaixo raiz quadrada de z quadrado, só lembrando aqui, z igual a 1 centímetro, que é 0,01 metro. Eu já ia fazer errado. 0,1. Então aqui fica 0,01 ao quadrado, mais o r, que é 10 metros, se eu não me engano, ao quadrado. Tá? Então, efetuando esses cálculos aí na calculadora direitinho, resulta esse aqui do gabarito, que eu errei umas 15 vezes, não sei porquê, esse dia não estava bem. Aproximadamente, vamos dizer assim, aproximadamente 8,1 vezes 10 a quarta. Para simplificar, né? Esse seria o resultado, tá? Então, mais ou menos assim que a gente aplica os resultados. A gente aplica o... A gente está estudando aqui. E na verdade eu não posso colocar 8,1 porque vai ficar... Vai estragar aí a letra C. Deixa eu só corrigir então. É 8,0823. Acho que seria bom eu desativar um pouco esses sons do Windows, né? Tá meio chato. Oito vírgula 0,823 vezes 10 a quarta. Aí a letra C, olha que interessante. Aproxime o caso da letra B por um plano infinito de mesma densidade de carga do disco e calcule o campo no mesmo ponto P. Então na letra C ele pede para a gente pegar essa situação da letra B e tomar esse limite que o raio tende ao infinito. Então tudo vai ser igual, exceto que o raio vai ser infinito agora. Então na letra C, nós vamos então usar qual fórmula? A fórmula do plano infinito. Que a fórmula é o campo igual a sigma sobre 2ε0. Que é basicamente esse primeiro termo multiplicando aí no cálculo, que a gente já fez, esse termo aqui. Então é só repetir. 1,432 vezes 10 a menos 6. Dividido por 2 vezes 8,85 vezes 10 a menos 12, unidade do SI. Então, fazendo esse cálculo, vai dar esse daqui, 8,0904 vezes 10 a quarta. 8,0904 newtons por coulomb. Então esse seria o campo aproximando por uma placa infinita. Bem mais fácil, né, de fazer esse daqui, né, porque a fórmula é mais simples. Então, o que pergunta na letra C? Calcule o campo no mesmo ponto P. E na letra D pergunta, compare os resultados das letras B e C. Qual é o erro ao fazer a aproximação da letra C? Então vejam que quando a gente aproxima o disco por um disco infinito, tem um erro, né? Que é a diferença entre o resultado da letra B e o resultado da letra C. Vamos calcular esse erro. Então, quando a gente considera que o disco é finito, o resultado dá esse,
Quando o disco é infinito, dá esse aqui. Vamos comparar os dois resultados. Então, o disco finito vai dar uma coisa, e o plano infinito ou disco infinito, tanto faz, porque se é infinito não vai ter forma nas bordas, então pode ser disco ou plano, tanto faz, né? Então o disco finito ele vai dar o resultado da letra B, que é 8,0823 vezes 10 a quarta. Newton por Coulomb. E o resultado, aproximando ele por um disco infinito, é 8,0904 vezes 10 a quarta newtons por Coulomb. Então vejam que o erro vai ser aproximadamente de 1%, não é? Não precisa ser em porcentagem, mas eu estou pensando aqui que em porcentagem seria melhor de entender, porque do jeito que eu escrevi lá no gabarito não dá para entender direito o que é, né? Mas escrevendo como porcentagem eu acho que fica até melhor, porque se a gente fizer a diferença, né, o módulo da diferença entre a letra B e a letra C, né, vai ser 8,0823 vezes 10 a quarta menos 8,0904 vezes 10 a quarta, né? E isso vai dar 904 menos 823, que vai dar 1. 90 menos 82 dá 8, aqui dá 0. Então dá 0,0. Tem mais um 0 aqui e uma vírgula. Então é 0,0081 vezes 10 a quarta. Que se a gente for comparar com o primeiro, por exemplo, ele está lá na terceira casa decimal. Então esse erro ele está mais ou menos de 10 a menos 3 comparado com o resultado original, né? Se a gente dividir um pelo outro, vai dar um erro bem pequeno, né? Comparado com os resultados. Então a gente poderia calcular, por exemplo, com o valor, digamos assim, real, que é esse primeiro. A gente poderia dividir esse erro pelo valor real, né? Então dividindo esse erro pelo valor real, a gente tem uma ideia. Não sei se vocês souberem ou tiverem uma ideia melhor de como a gente pode entender o que é esse erro, vocês podem me sugerir, que eu não sou muito profissional em estatística, mas a gente pode dividir esse erro pelo valor correto para a gente ter uma ideia em porcentagem, digamos assim, de quanto é esse erro. Então se a gente pegar o 0,0081 vezes 10 a quarta né, e subtrair, dividir pelo resultado verdadeiro, que é 8,0823 vezes 10 a quarta, aqui cancela, e vamos fazer uma aproximação de, só para facilitar a coisa, que aí em cima é 0,008 e embaixo é 8, só para facilitar. Então cancela esse 8, dá 0,001, que é a mesma coisa que 10 a menos 3. Então o erro absoluto é esse aqui de cima, mas relativamente é um erro de 10 a menos 3, certo? Ou seja, 1 milésimo.
Então lembra quando eu falei para vocês que quando a gente aproxima uma placa finita real pelo campo da placa infinita, o erro é pequeno? Era isso que eu queria dizer, né? Então quando a gente calcula o erro, de fato dá um erro pequeno. Beleza? E aí a prova, essa prova da onde eu tirei essa questão é essa daqui, que foi a primeira prova que eu passei lá pro pessoal de Física 3. Então tinha umas questões de verdadeiro ou falso aqui que vocês podem usar como revisão, comparando aqui com o gabarito. Tá? Depois tem uma questão muito parecida com a primeira de vocês aí, só que até mais difícil. E tá resolvida aqui também. Tá? Interessante pensar. Umas questões de vetores que eu não sei se eu vou perguntar para vocês, acho que não. Não desse jeito aí. E aqui a quinta questão que nós acabamos de resolver, certo? Essa sexta questão também envolve o campo da placa e também está resolvida aqui. Sexta questão. Tá? Então é um exercício interessante pensar nessa... aliás, a sexta está bem aqui. É um exercício interessante de pensar aí essas questões, beleza? E essa questão 7 envolve o fio infinito, que é essa primeira fórmula da nossa tabela que eu não utilizei aqui nos exemplos. Tá? Essa primeira fórmula está aqui na sétima questão. Beleza? E está com gabarito aqui também. Então fica a dica aí para vocês treinarem para as provas. Tá? Alguma dúvida, pessoal, em relação ao que a gente já discutiu até agora? Alguma coisa? Não. Ok. Então vamos falar sobre dois tópicos pequenos aí, que é uma partícula, sobre a entrega da lista é pelo meu e-mail institucional. Essa instrução tá escrita lá na própria lista, bem aqui, ó, tá? Bem aqui. Mas você conseguiu baixar a lista, conseguiu acessar o site, tudo certo? Alguém não conseguiu achar essa lista ainda? Algum de vocês, alguma? Ah, tá, beleza. Bom, se alguém não conseguir, então só falar comigo. Então vamos ver dois tópicos menores aqui, que é o seguinte. Nós até agora estávamos discutindo qual é o campo gerado por uma determinada situação aí, uma distribuição de carga. Agora a pergunta é outra. Vamos supor que a gente tem um campo elétrico no espaço aqui, no nosso laboratório. Esse campo foi gerado por alguma coisa que nós não vamos questionar o que é, a gente vai só pegar esse campo e tentar entender o que acontece agora quando uma partícula carregada está se movendo nesse campo, certo? Então a gente vai considerar um campo elétrico, entre aspas, de fundo, ou como o livro chama, um campo elétrico externo, certo? Então a nossa situação é, estamos num laboratório, existe alguma fonte gerando um campo elétrico lá no laboratório e nós vamos estudar como uma partícula carregada se move quando ela está sujeita a esse campo. Porque uma partícula se move de acordo com a mecânica, né? Mas quando entra o campo elétrico, o que vai acontecer? Então essa aqui é a pergunta. O que vai acontecer é o seguinte, que nós temos dois lados da história. Nós temos uma lei mecânica, né, que é a segunda lei de Newton, que ela vai dizer que a força a que essa partícula, vamos supor então uma partícula qualquer que vai ter uma certa massa m e uma certa carga q. E aí quando a gente estiver diante de um problema real, a gente vai dizer a massa dela é
tantos quilogramas e a carga é tantos coulombs, tá? Então, por um lado, a gente tem a mecânica, a questão mecânica, que diz que a força sobre ela, não interessa qual força seja essa, desde que seja resultante, vai ser igual a massa vezes a aceleração. E são dois vetores. A força e a aceleração são vetores. E por outro lado, a gente tem uma lei eletrostática, uma lei, digamos assim, elétrica, certo? Eletromagnética, que é a definição de campo elétrico, na verdade, né? Definição de campo elétrico. Que vai ser de que o campo elétrico ele é a força sobre a carga, ou de outra forma, dito de outra forma, a força elétrica, eletrostática, né, da lei de Coulomb, ela é carga vezes o campo. Então a gente tem essas duas coisas. A gente tem a segunda lei de Newton bem aqui e tem a noção de campo elétrico bem aqui. Então quando nós estivermos numa situação aqui em que tem um certo campo elétrico aqui atuando no espaço, esse campo E, que nós vamos chamar de campo elétrico externo, nós vamos considerar então agora uma partícula se movendo aqui. E essa partícula ela tem uma certa massa m e tem uma certa carga q. Essas são as duas grandezas que caracterizam essa partícula. Então sobre essa partícula vai passar a atuar uma força, que vai ser uma força elétrica dada pela lei aí da direita, mas ao mesmo tempo ela vai ser a força resultante, porque só tem essa força atuando. Então ao mesmo tempo ela vai respeitar a segunda lei de Newton. Então por esse motivo a gente pode juntar as duas ideias, né? Por esse motivo nós podemos então dizer que a força resultante, que é essa dada pela segunda lei de Newton, ela é, juntando essas duas ideias, a força resultante é a força eletrostática vetorial. O que significa que massa vezes aceleração é igual a carga vezes campo elétrico. Carga escalar, tá? E resumindo então a história, nós temos essa fórmula que dá a aceleração da partícula. E que só para ficar escrito de uma maneira que fica bem explícito que o mais importante é a aceleração, a gente vai passar essa massa dividindo aqui, tá? Só isso, só fiz isso, não mudei nada, só passei a massa dividindo aqui para deixar bem explícito que o importante é determinar a aceleração, porque uma vez que a gente determina a aceleração, a gente consegue fazer previsões sobre o movimento dessa partícula, ok? Deu para entender, pessoal? Alguma questão de alguém aí? Não? Beleza. Então vejamos o exemplo do campo uniforme. Campo uniforme é aquele que tem o mesmo valor em todos os pontos do espaço. Exatamente. Uma consequência desse resultado aí é que a aceleração sempre vai apontar na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico, exatamente. Como você falou, Breno. Então, um exemplo que é o exemplo mais simples da gente imaginar, mas que ainda assim é interessante, é o exemplo do campo uniforme. Campo uniforme é uma expressão que vai aparecer em outros momentos na nossa disciplina. Por esse motivo, eu vou explicar o que seria esse campo uniforme. O campo elétrico ele é vetorial e ele está definido em todos os pontos do espaço.
A gente representa o campo desenhando algumas setas, mas vocês têm que ter em mente que, na verdade, ele está definido em todos os pontos do espaço. E a gente desenha algumas setas só para dar uma ideia. Então, por exemplo, quando a gente fala assim que a carga está aqui, uma carga positiva, e o campo gerado por ela vai ser esse aqui, na verdade eu tenho que imaginar infinitas setas, que vai ter outra aqui, outra aqui, outra aqui, e por serem infinitas, se a gente desenhasse, a gente simplesmente só ia pintar tudo de azul e não ia entender nada. Não ia dar para entender nada. Então, por esse motivo, a gente faz só algumas, só para a gente ter uma noção. E o campo uniforme, sendo o campo vetorial, ele vai ser essas setas que vão apontar todas na mesma direção, porque essa seta é esse E0x chapéu aqui. Só que é ele calculado nesse ponto aqui, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, tá? Então é como se fosse um rio correndo aqui perfeitamente, um escoamento perfeito aí da esquerda para a direita. Só que em vez da água estar passando, é o vetor campo elétrico que está lá paradinho, dando essa direção. Beleza, não sei se deu para entender. Se alguém ficou com alguma dúvida, por favor, fique à vontade. Não? Então vamos imaginar aqui Vamos imaginar uma partícula aqui em algum lugar, uma certa condição inicial bem aqui. E essa partícula ela vai ter uma massa m e uma carga Q. Deixa eu fazer mais bem aqui. Essa partícula tem uma massa m e tem uma carga Q, certo? O que vai acontecer com essa partícula? Essa aqui é a pergunta. Então ela tem uma certa velocidade inicial. E a pergunta é o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai valer a regra que nós acabamos de ver. Então ela vai estar sujeita a uma aceleração que é dada pela carga dividida pela massa vezes o campo elétrico. E esse campo elétrico, sendo uniforme, ele é igual a E0 vezes o vetor x chapéu, que é o I chapéu, é a mesma coisa. Tá? Mas por outro lado, essa aceleração ela também é uma aceleração escalar vezes essa mesma direção. Então, comparando aqui as componentes, né, a gente chega então à conclusão de que a aceleração vai ser carga vezes esse E0, que é o módulo do campo elétrico constante, dividido pela massa. E como a carga é constante, o E0 é constante porque o campo é uniforme e a massa também é constante, então essa aceleração ela é constante. O que significa que uma partícula sujeita a um campo uniforme vai estar sujeita a uma aceleração constante, e isso nós sabemos lá da física 1, que é um movimento retilíneo uniformemente variado, com a aceleração constante dada por essa expressão bem aqui. Então, se a gente souber a carga da partícula, a massa, e o valor do campo, a gente consegue dizer para onde a partícula vai, quanto tempo ela vai demorar para chegar em algum lugar. A gente consegue descrever o que se chama de dinâmica da partícula, né? Então, resumindo, nós descobrimos que a partícula de massa m de massa m e carga q terá uma aceleração constante A, que vai ser igual a carga vezes o campo dividido pela massa. Então, se a gente pegar lá as fórmulas do MR e o V, que é esse movimento aí, né, que são velocidade igual a V0 mais AT e
posição igual a posição inicial mais V0t mais meio AT quadrado. Tava dando aula disso ontem, inclusive. Curioso voltar a esse assunto. Então, se a gente pegar essas equações, para o nosso caso, elas vão ficar assim. A velocidade vai ser uma velocidade inicial que a gente não sabe, que isso é uma condição inicial lá do problema que a gente for analisar. A aceleração vai ser Q E0 sobre m vezes o tempo. E a posição x da partícula lá no eixo x vai ser a posição inicial, que também é uma condição inicial do problema, tem que ser dado em cada problema, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais metade da aceleração, então vai ser Q é 0 sobre 2m vezes t ao quadrado. Então essas são as equações de movimento de uma partícula de massa m carga q sujeita a um campo elétrico uniforme em relação ao eixo x. Se de repente a velocidade inicial dessa partícula for para cá, oblíqua, se essa for a velocidade inicial dela, então a gente teria que decompor essa velocidade inicial aqui em v0x, e bem aqui a gente teria que botar um x, então seria a velocidade inicial no eixo x. E aí a gente faria outro par de equações dessas para o eixo y, para ver o que vai acontecer com ela no eixo y. No eixo y ela vai ter uma velocidade y aqui, como a aceleração só atua no eixo x, a altura y ela seria simplesmente um mru. Então seria a posição inicial mais v0y vezes o tempo. Tá? No caso de ter uma velocidade inicial oblíqua. Tá? Então, em relação ao eixo y seria isso, em relação ao eixo x seria assim. E nada mudou nessa equação aqui, a não ser que aqui seria a velocidade no eixo x e a velocidade no eixo y é constante. Beleza, pessoal? Então esse daqui seria a partícula sujeita a um campo uniforme. Ficou alguma dúvida em relação a isso aí? Alguma questão? Não? Muito bem. Então, vejamos mais um tópico aqui. E aí a gente faz apenas aqui 2 exercícios rapidinho e a gente encerra. Então, além da partícula estar sujeita a um campo, a gente pode imaginar o dipolo sujeito a um campo. Que seria, por exemplo, se a gente coloca um material que é feito de moléculas polares, como a gente comentou na aula anterior, imagine esse material sujeito a um campo elétrico. Cada molécula dele vai ser um pequeno dipolo, né? Então a gente vai precisar fazer uma certa estatística aí para entender o que vai acontecer com ele. E em cada molécula vai ser um dipolo, vai estar sujeito a esse campo. E o que vai acontecer é o seguinte: quando um dipolo está sujeito a um campo elétrico uniforme, que nesse caso é essas linhas azuis aqui atrás representam esse campo elétrico uniforme aqui de módulo, essa seta amarela, o que acontece é o seguinte: imagina o dipolo obliquamente aqui, formando um ângulo θ com o campo elétrico. Por que a gente bota esse ângulo θ? Porque a gente não sabe se ele está alinhado ou não com o campo. Pode ser que o dipolo esteja oblíquo ou alinhado ou ao contrário do campo. Então, para imaginar todas as situações ao mesmo tempo, a gente bota um ângulo θ. Porque aí se o dipolo estiver alinhado, o ângulo θ é 0. Se ele estiver oblíquo, é um outro valor de θ. E se ele estiver antiparalelo, como a gente fala, aí vai ter um ângulo de 180 graus ou π radianos. Né? Beleza. Quando isso acontecer, o dipolo vai estar sujeito a um torque, que vai ser dado por essa equação aqui. Torque vai ser o produto vetorial entre o momento de dipolo P, desse dipolo, e o campo elétrico E de fundo. Então, por que atua um torque sobre ele? É porque as partículas do dipolo elas estão, entre aspas, presas uma à outra com uma distância fixa, que é esse D.
Então é como se fosse um bastão, entre aspas, né? Só que esse bastão ele vai sofrer uma força para a direita, na parte positiva aqui em cima. Por quê? Porque a carga positiva vai sofrer uma força na direção do campo, já que a força é carga vezes campo, né? Então, se a carga for positiva, a força e o campo vão ter a mesma direção, o mesmo sentido. Mas a carga lá do outro lado do bastão, do dipolo, é negativa. Então a força vai ter um sentido oposto ao campo. Isso significa que esse bastão está sendo puxado para um lado numa ponta e para o outro lado na outra ponta. Então quando a gente puxa ele para a direita em cima e para a esquerda embaixo, ele gira. E rotação é descrita por grandezas rotacionais. Então, em vez da força, a gente vai estar preocupado e preocupada com o torque que vai produzir essa rotação, né? Porque a causa da rotação é o torque. E aí é demonstrado lá no livro o porquê de esse torque ser igual a isso aqui, mas eu não vou mencionar essa justificativa. Eu falo um pouco sobre isso naquelas outras aulas que eu mencionei lá, que está no YouTube. E a energia potencial associada a esse dipolo vai ser menos o produto escalar entre o momento de dipolo e o campo, certo? Então com isso a gente pode fazer dois exercícios aqui rapidinho usando essas duas expressões. Imagine um dipolo elétrico formado por cargas mais 1,5 e menos 1,5. O que significa isso? Significa que a carga do dipolo é 1,5 nanocoulombs, que é 1,5 vezes 10 a menos 9, né? Separadas por uma distância de 6,20 micrômetros. Então isso é só para dar a distância entre as partículas do dipolo. 6,20 micrômetro é 10 a menos 6. Então é 6,2 vezes 10 a menos 6 metros. Isso daqui é só para fornecer para a gente um momento de dipolo P, que vai ser Q vezes D. Então o momento de dipolo vai ser 1,5 vezes 6,2, que a gente tem que calcular. Deixa eu só ver aqui. Aqui dá 10, vai 1, 31, 62, 69. Então dá 6,9. Não sei se eu fiz certo aí. 6,9 vezes 10 a menos 15 coulomb-metro, que essa é a unidade de momento de dipolo, tá? Então essas informações aí do início da questão é só para fornecer para a gente o momento de dipolo dele, tá? Deixa eu só ver se está certo. Aqui dá 10, 31, 62. Aqui não é 9, é 5. Então é 6,5. Certo, pessoal? Se alguém encontrar um erro aí, por favor, me corrija, que eu prefiro ser corrigido do que continuar fazendo errado. Então, ok. Determine o módulo do momento dipolar. Já fizemos a letra A. Está aqui a letra A. Letra B. A diferença entre as energias potenciais quando o dipolo está orientado paralelamente e antiparalelamente a E. Que diabo quer dizer isso? Quer dizer que se o P estiver no mesmo sentido do E, o produto escalar entre os dois vai ser igual ao produto do módulo deles vezes o cosseno do ângulo entre eles, que nesse caso vai ser zero, porque eles são paralelos, né? Isso aqui vem da fórmula do produto escalar, que U escalar V é igual ao módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso aqui é lá dos vetores, tá? E como quando eles estiverem paralelos aqui, θ é igual a zero. Então esse cosseno vai ser o cosseno de zero, que vai ser P vezes Z. Isso é a primeira situação. Na segunda situação, o P vai estar oposto ao campo elétrico. Então nesse caso, o ângulo entre eles vai ser 180 graus.
E aí nesse caso o produto escalar vai ser P vezes Z vezes o cosseno de 180, que é menos 1. Então vai ser menos P vezes Z. Então no primeiro caso lá, como lembrando que... Vamos fazer em outra folha que não tem mais espaço. Então, lembrando da fórmula da energia que nós acabamos de ver 2 slides atrás, ó, que é essa fórmula aqui embaixo, tem um menos que é da própria fórmula, tá? Então, da própria fórmula, U é igual a menos P escalar E. Então, no primeiro caso, tem o menos da fórmula e o P escalar E nós calculamos que é PE. No segundo caso, tem o menos da fórmula, mas tem o menos do produto escalar que deu menos PE aqui embaixo. Então fica menos PE, que é PE. Aí a pergunta é, calcule a diferença entre as energias potenciais quando o dipolo está orientado paralelamente e antiparalelamente. Vamos calcular um módulo dessa diferença. Então vamos chamar esse aqui de U1 e esse aqui de U2. A nossa letra B, então, ela pergunta qual é a diferença. Então vamos lá. A diferença entre as energias potenciais ela vai ser... não está especificando aí qual vem primeiro e qual vem depois. Então eu vou calcular em módulo, que aí resolve o problema. Então vamos calcular a diferença U1 menos U2 em módulo. Tá? Poderia ser U2 menos U1 então, já que é módulo. Então vamos calcular o módulo de U1 menos U2, que vai ser então menos PE, que é U1, menos dessa fórmula aqui da diferença, o resultado do U2, que é PE. Então em módulo vai ficar 2 vezes P vezes Z. Essa é a diferença. E aí esse já é o resultado, mas para a gente saber o valor exato, numérico, a gente substitui. Então o valor numérico é, a gente substitui aqui, vai ser 2PE, o P a gente calculou, é 6,5 vezes 10 a menos 15, então fica 2 vezes 6,5 vezes 10 a menos 15, vezes o E, que é 1100, tá dado lá. Então 2 vezes 6,5 dá 13, né? 13 vezes 11 vai dar 13. 13 dá 143, né? Então dá 143 vezes 10 a menos 15 vezes 10 ao quadrado aqui desse 00. Então tirando 100 aqui, fica 1,43, aí fica 10 ao quadrado, dá 10 a menos 11. E a unidade de energia que nós estamos usando o SI, então a unidade de energia é Joule. Tá? Então a resposta é essa. 1,43 vezes 10 a menos 11 Joule. E aí, seria bom vocês refazerem aí para ver se essa matemática tá certa aí. Beleza? Agora vejamos um cálculo envolvendo o torque. Para o torque nós já temos outra fórmula, que é... Repetir a letra A. Sim, a letra A eu fiz aqui de verde, ó. Tá? Como é que foi?
é que nós estudamos na aula anterior que a carga do dipolo ela é o módulo dessas duas cargas aqui, né? E o problema ele nos disse, tem uma carga de mais 1,5 nanocoulomb e outra de menos 1,5. Então quer dizer que a carga dele é o módulo dessas duas, que é esse, né? Aí eu converti aqui para coulomb, tirei o nano. E ele fala também no problema, aí o problema diz, melhor dizendo, que a distância entre as duas partículas do dipolo é 6,2 micrômetros. Aí eu converti para metro. O momento de dipolo, como nós vimos na aula anterior, ele é simplesmente o produto dessas duas coisas. Aí eu multipliquei essas duas aqui. E esse é o resultado da letra A. Não sei se ficou mais claro agora. Tá bom. Ok. Vejamos então mais uma questão aqui para fechar, que vai ser envolvendo o torque. Bom, como eu disse, o torque ele tem essa fórmula, que é o produto vetorial entre o momento de dipolo e o campo elétrico. Tá? Que a gente viu lá no outro slide. E aí tem uma pergunta aqui. O dipolo elétrico é submetido a um campo uniforme de módulo 40 nanocoulombs. Então tem alguns dados aí que a gente pode ir anotando para facilitar. O campo tem módulo de 40 nanocoulombs. Não faz sentido isso que eu falei. 40 newtons por coulomb. Tá? A figura abaixo mostra o módulo tal. Essa letra grega tal. Deixa eu só falar aqui. Tal. Ou tau. Não sei. Do torque exercido sobre o dipolo em função do ângulo θ entre o campo E e o momento de dipolo P. Esse ângulo θ dessa figura aqui, ó, onde tem o momento de dipolo P, que é o verdinho aqui, e o campo E, que é esse amarelo, tá? Aqui embaixo está até melhor, né? É o ângulo entre o momento de dipolo e o campo elétrico. Ok. Então o que está variando aqui é o θ. Ok. A escala do eixo vertical é definida por tau s. Então o tau s é esse número aqui em cima. Tá? E esse tau s, que é o máximo aí, vamos chamar ele de torque máximo. Vai ser o tau s, que é 100 vezes 10 a menos 28. 100 vezes 10 a menos 28. E a unidade de torque, ela é força vezes metro. Então é Newton, força vezes distância, Newton vezes metro. Qual é o módulo do momento de dipolo P? Olha só que pergunta que parece muito difícil, né? Porque não tem nenhuma figura do negócio, está falando que o ângulo varia e tem um gráfico. Como é que a gente lida com isso? É percebendo o seguinte, tá? Percebendo que o valor numérico do torque, que pode ser positivo ou negativo em relação ao eixo aí onde ele está orientado, vai ser o módulo de P vezes o módulo de E vezes o seno do ângulo entre eles. Isso daqui é uma fórmula do produto vetorial, tá? Essa é a fórmula do módulo do produto vetorial. Não me lembro agora se o livro fala sobre isso, mas eu estou falando aqui, tá? É esse módulo. Então vejam que o torque vai ser máximo quando o seno do ângulo for máximo, tá? Tal será máximo
quando o seno de θ, que esse θ é o ângulo entre P e E, vai ser máximo quando o seno de θ for máximo. Então a gente tem que se perguntar quando é que o seno de um ângulo é máximo. O seno ele é zero quando o ângulo é zero. Ele atinge o máximo em 90 graus, que é quando o seno é igual a 1, e depois ele diminui, porque o gráfico do seno ele é assim. Se aqui for zero e aqui for π radianos, o máximo vai ser aqui no π sobre 2, que é a mesma coisa que 90 graus, quando o seno vai ser 1. Certo? Então isso significa que o ângulo θ tem que ser 90 graus. Deixa eu botar isso aqui embaixo em graus para facilitar. Então bem aqui seria 180 e aqui 90. Esse é o valor máximo do seno, 1. E acontece quando o ângulo é 90 graus. Então isso significa que bem aqui, nesse ponto onde o torque é máximo, está formando um ângulo de 90 graus. O que significa que o módulo desse torque tem que ser necessariamente P vezes E vezes o seno de 90 graus, que é 1. Então isso vai ser P vezes E vezes 1, que é simplesmente P vezes E. Certo? Então qual vai ser o módulo de P? Ora, nós acabamos de descobrir que o torque vai ser simplesmente P vezes E. O torque S, na verdade, que é o máximo. Então o P vai ser esse torque tal S dividido pelo E. Ou seja, é só eu pegar esse número aqui e dividir por esse. Então eu vou botar aqui que vai ser 100 vezes 10 a menos 28 dividido por 40. E efetuando essa divisão, dá 2,5 vezes 10 a menos 28 coulombs vezes metro. Tá? Essa é a resposta final. Esse vai ser o momento de dipolo P. Beleza, pessoal? Então isso exemplifica. Desculpem aí, passei 4 minutos do tempo, tá? Alguma questão? Eu deixei só algumas dicas aqui de estudo específica para vocês, ó. Uma dica que eu poderia deixar é que nesse livro do Halliday tem resumos no fim de cada capítulo. Então isso aí é uma coisa legal, depois de ter estudado ou antes, para organizar os estudos, tem um resumo que ele é bem conciso, tá? Deixa eu mostrar aqui. Ó, revisão e resumo aqui, por exemplo, sobre esse capítulo 22. Fala sucintamente o que é o campo, qual é a definição de campo, como são linhas de campo, campo da carga pontual, de polo. Tá legal, de nada. Enfim, tem várias coisas aqui no resumo. Outra coisa é refazer os exercícios da aula, E como eu falei para vocês, eu tenho essas disciplinas aí de períodos anteriores que estão lá no meu site, beleza? Que vocês podem pegar, que tem gabarito, como eu mostrei, e também os exercícios resolvidos do livro e os exercícios ímpares que tem resposta no fim do livro. Então, eu não sei se isso já seria talvez coisa demais, mas enfim, tem opções pelo menos aí para vocês pegarem para ir estudando, beleza, galera? Alguma dúvida ou a gente pode encerrar agora? Bom, se houver dúvida, estou sempre à disposição aí. Então, não havendo, acho que eu vou encerrar então.